Bem-vindos ao regulamento interno da Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Regra de fé. A Igreja Pentecostal do Filho de Deus, por meio do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva, declara que cremos na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, como única regra de fé. E, portanto, primeiro ponto, cremos em um único Deus, manifestado na pessoa do Pai, Filho e Espírito Santo. Cremos em Deus, Pai, Deus Filho, Jesus Cristo, o Deus Espírito Santo. Portanto, cremos na Trindade Divina. Segundo ponto, cremos que Jesus, sendo Deus, não foi criado, mas junto com o Pai e o Espírito Santo são eternos e os criadores de todas as coisas. Terceiro ponto, cremos que a salvação é somente por meio da fé no sacrifício de Jesus Cristo, que derramou seu sangue por nós. Quarto ponto, a salvação não é por obras, mas sim por graça, presente não merecido, mas todo salvo tem boas obras, ainda que não sejamos salvos por elas, mas recebemos perfeito galardão por elas. Quinto ponto, cremos que há um único batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por imersão para pessoas adultas e conscientes, totalmente libertas do pecado e de demônios. Sexto ponto, cremos que a Santa Ceia do Senhor é um ato de fé que deve ser celebrado por somente os membros do corpo de Cristo, pessoas batizadas, desde que não estejam disciplinadas e fora da sã doutrina, pois é celebrada a morte e ressurreição de Cristo, o qual nos deu vida eterna. Sétimo ponto, cremos que a Santa Ceia é constituída pelo pão, o corpo de Cristo, e o suco de uva natural e sem álcool, o sangue de Cristo, que depois de serem apresentadas na oração, são santificados. Simbolicamente representa o corpo e o sangue de Cristo. Oitavo ponto, cremos que a santificação completa do crente, santificação do corpo, alma e espírito. Nono ponto, cremos que o batismo no Espírito Santo e com fogo, também nos dons do Espírito, se manifesta até nós nos dias de hoje, sendo assim que todo crente deve buscá-lo em oração, jejum e santificação. Décimo ponto, cremos que nenhum dos dons, nem a operação do Divino Espírito Santo, gera escândalo, nem tira a consciência de cada pessoa, pois Deus usa os seus servos com ordem e decência. Lembrando que as Escrituras diz que Deus nos deu o espírito de poder e de domínio próprio, segundo Timóteo capítulo 1, versículo 7. 11º ponto. Cremos que a Igreja de Cristo passará pela grande tribulação. Lembrando que a tribulação e a ira de Deus são duas coisas diferentes. Cremos que a Igreja de Cristo passará pela grande tribulação. Lembrando que a tribulação e a ira de Deus são duas coisas diferentes. A grande tribulação na Bíblia é para o povo de Deus, mediante lutas e perseguições. Mas a ira de Deus é para os filhos da desobediência e para quem ficar no arrebatamento. 12º ponto. Cremos que não há chance de salvação depois do arrebatamento, pois a porta da graça se fecha depois do arrebatamento da igreja, como Jesus falou na parábola das 10 virgens. Mateus capítulo 25, versículo 1. 13º ponto. Cremos que não existe maldição hereditária para quem aceitou Jesus, pois o sangue de Jesus tem poder de perdoar todo o pecado e destruir toda a corrente do diabo. 14º ponto. Cremos que os anjos são mensageiros e ministros de Deus, que trabalham a serviço de Deus, sendo do homem conservos, pessoas que servem ao mesmo Senhor. Portanto, os anjos não obedecem aos homens, mas sim a Deus. 15º ponto. Cremos que o anjo não tem poder para abençoar nem curar, pois eles são mensageiros e ministros de Deus. 16º ponto. Cremos que os anjos não recebem cultos de adoração, pois quando a Bíblia menciona no Antigo Testamento a respeito do anjo do Senhor, com poder de abençoar, decidir e receber adoração, refere-se a Deus em forma de anjo, fato este conhecido como teofania, Deus manifesto em forma de anjo.
17º ponto. Cremos que o sábado é o único dos 10 mandamentos dado a Moisés que não foi mencionado no Novo Testamento. Pelo contrário, foi abolido por Jesus. Os demais foram aperfeiçoados no Novo Testamento. 18º ponto. Cremos que o matrimônio é até a morte de um dos cônjuges e que o divórcio e o segundo casamento, estando o cônjuge vivo, é adultério perante a Bíblia, sabendo que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. 19º ponto. Cremos que Deus concede riquezas e prosperidades a quem Ele quiser. Por isso, não significa que todos os crentes serão prósperos, sabendo que no passado a maioria dos profetas eram pobres e deixavam tudo por Deus. Mesmo assim, eles não eram menos abençoados que aqueles poucos profetas que foram privilegiados com riquezas e prosperidades. 20º ponto. Tendo em conta o ponto 19, a IPFD não aceita a doutrina da prosperidade, que prega as riquezas e o êxito sem medidas, sabendo que o nosso tesouro deve ser perfeito lá no céu. 21º ponto. Cremos que há um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, que a salvação não provém de religião, ministérios ou de homens. Pelo contrário, a salvação vem mediante o sacrifício de Jesus no Calvário e da vida em santificação, que é o obedecer à palavra de Deus. 22º ponto. Cremos que o culto à imagem de santos ou deidade, Deus ou estátua, é idolatria e também que todo o tempo ou coisa que ocupa o primeiro lugar de Deus no coração do homem é idolatria. Coteje a minha doutrina como chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Deuteronômios capítulo 32, versículo 2. Segundo tópico, Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Importante, Amós capítulo 3, versículo 3. Porventura, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? A todos os membros da Igreja Pentecostal do Filho de Deus não será permitido estar visitando outras igrejas, que na verdade expõem doutrinas contrárias às que a IPFD ensina, pois, como citado acima, em Amós capítulo 3, versículo 3, como poderá dois andarem juntos se não tem concordância? Sendo assim, para que se evite futuros problemas de pessoas fermentadas por ensinamentos que, na sua maioria das vezes, são errôneos. Em questão, estará também proibido a participação em outros canais do YouTube, rádios, que não trazem a mesma doutrina. Aos que forem negligentes a este quesito, terá uma disciplina de 30 dias ou mais, dependendo da situação, por devido rebeldia ao santo ministério. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque vela por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o faça com alegria e não gemendo, porque isso vos será útil. Terceiro tópico, ministérios. Ministério, orai sem cessar. Escolha 30 minutos para orar a Deus. O horário fica a critério de cada membro. Ministério do jejum. Voluntariamente, assumo este compromisso com Deus. Esdras, capítulo 8, versículo 23. Esther, capítulo 4, versículo 16. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4. Jonas, capítulo 3, versículo 5. Mateus, capítulo 17, versículo 21. Lucas, capítulo 2, versículo 37. Atos, capítulo 10, versículo 30. Finalidades do jejum: a salvação das almas e a reconciliação dos desviados. Ministério geral, diretoria,
da Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Programa radial Igreja Pentecostal do Filho de Deus no Brasil e no exterior. Abertura e evangelização da IPFD no Brasil e no exterior. Pastor Eduardo Santos e sua família, por maior união no ministério e membros da IPFD. Ministérios do jejum, oração, palavra, louvores, cantores, novos convertidos, concentrações, evangelizações, lar e família, comissões de visitas, mocidades e crianças, para Deus levantar mais pessoas para o ministério do jejum. Quarto tópico: ministério buscai ao Senhor. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. No ministério buscai ao Senhor, você pode incluir horários de cultos, vigílias, orações, louvores, visitas, leitura da Bíblia, programas, construção, cantina, escritório, livraria e qualquer atividade voluntária na obra de Deus. Você estará dedicando esse tempo para Deus e para a sua obra. Marque abaixo as horas por mês que você dedicou ao Senhor e à sua obra. Calendário, cronograma, situação espiritual. Faça uma análise de sua dedicação espiritual, de 31 a 45 horas. Fraco, de 76 a 120 horas. Bom, menos de 30 horas, precisa melhorar, de 46 a 75 horas. Regular, de 121 a 150 horas. Excelente. Cartão de dízimo. Malaquias capítulo 3, versículo 8 ao 10. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizei, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldições sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mandamento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto. Diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Observação: em situações em que o dízimo for depositado na conta da IPFD, apresentar o comprovante ao pastor ou dirigente para que seja confirmado sua devolução de dízimo para o Senhor. Banco Bradesco, agência 0486, conta 00104008, dígito 6, conta corrente contendo seu titular, Igreja Pentecostal do Filho de Deus, CNPJ 21-8-27-43-7/0001, dígito 73. Quinto tópico: Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Regulamento interno. O regulamento interno da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, IPFD, para os membros, não tem por objetivo substituir a Bíblia Sagrada. Todavia, baseia-se na Bíblia e destina-se, essencialmente, a dar orientações básicas de conduta aos membros. Além disso, fornece parâmetros para a disciplina deles, a fim de estabelecer uma padronização, evitando desigualdades. Em todos os itens onde for aplicada uma disciplina, essa será constituída de um período de acompanhamentos em cultos de doutrinas, orações 4 vezes por semana, vigílias 1 vez por semana e campanha de 7 dias a cada mês, seguidos a cada mês durante a disciplina. O membro fica temporariamente sem participar da Santa Ceia, mas poderá participar das atividades de evangelização. Nesse período, receberá apoio e orientações do grupo de apoio disciplinar. No caso de confissão voluntária de qualquer item que envolva a disciplina, essa será reduzida pela metade do tempo, exceto nos casos em que, por apenas 45 dias ou inferior. Gálatas, capítulo 6, versículo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. Sexto tópico. Letra A. Batismo. O batismo na Igreja Pentecostal do Filho de Deus
é feito somente para pessoas arrependidas, libertas, transformadas, regeneradas, convertidas, que não use redes sociais, WhatsApp, Messenger, Instagram, Facebook e com o estado civil de acordo com a palavra de Deus. Também deverão estar participando dos cultos de batismo no Espírito Santo, doutrina e vigília. O batismo é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em rios de águas correntes, por imersão. O batismo bíblico é de pessoas adultas e conscientes que prometem ser fiéis até a morte. Mateus capítulo 3, versículo 6. João capítulo 8, versículo 32. Romanos capítulo 6, versículo 1. Mateus capítulo 28, versículo 19. Atos capítulo 8, versículo 12. A.0. Em todos os itens onde for aplicada uma disciplina, essa será constituída de um período de acompanhamento em cultos de doutrina, orações, 4 vezes por semana, vigílias, 1 vez por semana e campanhas de 7 dias seguidos a cada mês. Durante a disciplina, o membro fica temporariamente sem participar da Santa Ceia, mas poderá participar das atividades de evangelização. Nesse período, receberá apoio e orientações do grupo de apoio disciplinar. Romanos capítulo 12, versículo 1. 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. Efésios capítulo 6, versículo 10 e 11. Provérbios capítulo 8, versículo 17. Romanos capítulo 12, versículo 11 e o 12. A.1. Pessoas que se batizaram sem estarem libertas, como por exemplo, fumando, bebendo, jogando ou praticando atos pecaminosos, terão que se batizar novamente. Mateus capítulo 3, versículo 8. João capítulo 8, versículo 32 e 36. Romanos capítulo 6, versículo 3 e o versículo 13. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10 e 11. Gálatas capítulo 5, versículo 19 e o 21. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Gálatas capítulo 2, versículo 20. A.2. Pessoas que se batizaram amigadas em outros ministérios e agora se casaram civilmente, sendo que os dois cônjuges eram solteiros ou viúvos. Solução: terão que se batizar outra vez, de acordo com a Bíblia. A IPFD não aceita este batismo, porque não estavam libertos. João, capítulo 8, versículo 32 e o 36. Romanos, capítulo 6, versículo 3 e o 13. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10 e o 11. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 e o 21. Gálatas, capítulo 6, versículo 14. A.3. Pessoas que foram batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e depois foram rebatizadas apenas em nome de Jesus e querem se unir com a IPFD, solução: será aceito o primeiro batismo, desde que tenham sido batizadas totalmente libertas e por imersão em águas correntes. Para serem membros, deverão preencher todos os requisitos da doutrina bíblica. Mateus capítulo 28, versículo 19. A.4. Comparecer a batismo em igreja onde há idolatria. A Bíblia condena a idolatria, e esses batismos são feitos diante dos ídolos. Os que comparecerem a esses batismos serão disciplinados. Membros, 4 meses. Obreiros, 7 meses. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1 e o 13. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14 e o 21. Salmo de número 115, versículo 3 e o 8. Isaías capítulo 45, versículo 20. A.5. Pessoas divorciadas ou desquitadas poderão se batizar caso não vivam conjugalmente com outra pessoa ou tenham se reconciliado com cônjuges e estarem obedecendo em tudo a sã doutrina. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 11 e o 15. A.
A.6. Pessoas que foram batizadas em tanque ou em mar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não serão aceito esse batismo, tendo assim que batizar novamente, pois o verdadeiro batismo só em águas correntes. Se foram batizadas somente em nome de Jesus, terão que se batizar novamente. Mateus capítulo 3, versículo 6. Mateus capítulo 3, versículo 13. A.7. A IPFD não batizará pessoas amigadas ou amasiadas, mesmo que durmam em quartos separados, e alguém viver apenas como irmãos. Marcos capítulo 10, versículo 11 e 12. João capítulo 4, versículo 16 e o 17. João capítulo 4, versículo 16 ao 18. A.8. A IPFD somente batiza jovens acima dos 18 anos, e os irmãos somente após estarem quites com serviço militar. Quando o jovem menor de 18 anos for se casar e estiver muito longe a data do batismo coletivo, o presbítero ou o diácono fará o batismo na semana do casamento. Se o noivo ainda não tiver sido batizado, também será batizado na semana do casamento. Caso no futuro venha a prestar serviçserviço militar, somente poderão se batizar após estarem quites com esse serviço. Atos capítulo 8, versículo 12. A.9. Idades. Irmãos e irmãs batizados em outros ministérios somente poderão entrar em comunhão com a IPFD após os 18 anos. No caso dos irmãos, também deverão estar quites com serviço militar. Irmãs casadas batizadas em outros ministérios poderão entrar em comunhão com a IPFD, mesmo sendo menores de 18 anos. Atos capítulo 8, versículo 12. A.10. Irmãos batizados em outros ministérios mundanos. Irmãos e irmãs que foram batizados em outros ministérios, porta larga, por pastores que não estão na obediência à sã doutrina, terão que se batizar novamente, pois para ser efetuado um batismo, o líder tem que estar de acordo com a sã doutrina bíblica. João capítulo 14, versículo 23. 2 João capítulo 1, versículo 8 ao 11. Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao 8. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 ao 5. A.11. A IPFD não batizará pessoas que fazem uso das redes sociais, como WhatsApp, Facebook, Instagram, Messenger, Twitter, entre outras, pois são ferramentas malignas que não convêm aos servos de Deus. Os aplicativos recomendados e permitidos pela diretoria da IPFD são IPFD Mensagem, Google Duo, Hangouts, Salmo 101, versículo 3, Mateus capítulo 6, versículo 22 e o 23, Efésios capítulo 5, versículo 11, Romanos capítulo 14, versículo 23. A.13. A IPFD não batizará pessoas que fazem uso de armas de fogo, pois é pecado, mesmo que seja feito uso em questão de trabalho. Não será aceito o batismo de tal pessoa. João capítulo 18, versículo 10 e 11. Deuteronômio capítulo 32, versículo 39. Efésios capítulo 4, versículo 27. A.13. Pessoas que manifestem a possessão demoníaca somente poderão se batizar quando estiverem completamente libertas. As que sofrem de ataques epiléticos poderão ser batizadas se comprovarem a doença com atestado médico. Mateus capítulo 17, versículo 14 e o 15 e o 18. João capítulo 8, versículo 32 ao 36. Marcos capítulo 9, versículo 17 ao 29. A.14. Todas as igrejas pentecostal do Filho de Deus do Brasil e no mundo deverão ter um livro para anotar os nomes das pessoas que aceitam a Jesus como Salvador. Deve-se escalar uma pessoa ou mais para anotar os nomes das que aceitaram a Jesus. Também se deve nomear um membro da IPFD para dar toda a assistência.
espiritual a essa pessoa até o batismo. Se a pessoa que aceitou a Jesus for uma irmã, membro idônea da IPFD, dará assistência. Se for um irmão, deverá ser um irmão, membro idôneo a dar assistência. Projeto Adote uma Alma. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Ponto 15. O obreiro que estiver fazendo o culto deverá chamar à frente os novos convertidos que irão se batizar, orando junto com a igreja em favor de todos cujos nomes esteja escrito no livro do batismo, pedindo a Deus força aos novos convertidos, para que estejam libertos até o dia do batismo. Isso deve ser feito em todos os cultos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1-16. Quando houver uma pessoa doente que creu e aceitou a Jesus como Salvador e deseja ser batizada fora da data do batismo, o presbítero ou o diácono poderá batizá-la. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Ponto 17. Todas as pessoas que irão se batizar deverão apresentar certidões de nascimento ou de casamento com uma averbação. O estado civil das pessoas antes do casamento deve ser solteira ou viúva. E se antes de se casarem eram divorciadas, não poderão ser batizadas a menos que o cônjuge do primeiro casamento tenha falecido. Nesse caso, apresentar um atestado de óbito. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 11. Marcos, capítulo 10, versículo 11 e 12. 18. É obrigatório o ensinamento semanal para os novos convertidos, com duração de 3 meses, na escola bíblica para os novos convertidos. Além do ensinamento, deve-se verificar se o novo convertido possui alguma dúvida, problema conjugal, de trabalho e etc. Deve-se dar orientações em tudo dentro da doutrina bíblica. Circular. Todos os jovens acima de 18 anos de idade que canta louvores e toca instrumentos musicais na igreja deverão ser batizados. Mateus, capítulo 28, versículo 19. João, capítulo 5, versículo 39. João, capítulo 8, versículo 32. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. 7º tópico. Letra B. Casamento. Em todos os itens onde for aplicada uma disciplina, essa será constituída de um período de acompanhamento em cultos de doutrina, orações, 4 vezes por semana, vigília, 1 vez por semana e campanha de 7 dias seguidos, a cada mês. Durante a disciplina, o membro ficará temporariamente sem participar da Santa Ceia, mas poderá participar das atividades de evangelização. Nesse período, receberá apoio e orientações do grupo de apoio disciplinar. Romanos, capítulo 12, versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 1. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. Efésios, capítulo 6, versículo 10 e o 11. Provérbios, capítulo 8, versículo 17. Romanos, capítulo 12, versículo 11 e o 12. B.1. Irmãs somente poderão namorar ou noivar após os 16 anos, e já os rapazes após os 18 anos. O prazo de namoro ao casamento será de 6 meses a 1 ano. Observação: a IPFD não aconselha o casamento de pessoas menores de 16 anos. Hebreus capítulo 13, versículo 17. B.2. Quando houver intimidade física entre os namorados, ambos serão disciplinados e a igreja não fará a cerimônia de casamento. Disciplina para o casal, 120 dias. Os pais dos jovens que souberem da intimidade e não avisarem ao dirigente antes da cerimônia serão disciplinados por 120 dias. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. B.3.
Quando um jovem ou uma jovem estiver namorando uma pessoa incrédula, será chamado para o aconselhamento. Se não aceitar o conselho, ficará disciplinado até o casamento e a cerimônia não será realizada na igreja. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 ao 16. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 ao 16. B.4. A igreja aconselha que não haja grande diferença de idade entre os noivos, pois isso tem causado muitos problemas e escândalos. Sendo assim, a IPFD aconselha que haja diferença entre o casal de 10 anos no máximo. B.5. Aos jovens que estão noivo ou namorando, somente é permitido o encontro na presença de pessoas adultas e responsáveis. Os jovens não poderão pernoitar na casa um do outro. Havendo desobediência, receberão aconselhamento e, se não houver obediência, ficarão disciplinados até se casarem. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Tito, capítulo 2, versículo 6 e o 7. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. B.6. Não é permitido festa de despedida de solteiros. Somente é permitido a realização de cultos de ação de graças, com comes e bebes, onde os convidados poderão levar presente aos noivos. Observação: não será aceito cultos com comes e bebes dentro da igreja, mas poderá ser realizado em algum salão ou casa. B.7. As testemunhas de casamento somente poderão ser pessoas crentes e de bom testemunho, que esteja de acordo com a doutrina. Se as testemunhas não forem crentes, a IPFD não fará cerimônia de casamento na igreja, mas o presbítero ou diácono poderá fazer a cerimônia na casa de um dos noivos, num bufete ou em outro local apropriado. As testemunhas no cartório fica a critério dos noivos. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40. B.8. Membros e obreiros que forem se casar em outros ministérios serão disciplinados. A disciplina para os membros serão de 6 meses. A disciplina para os obreiros de 120 dias. V. O artigo B.0. Hebreus capítulo 13, versículo 17. B.9. Membros da IPFD não deverão casar-se com membros de outros ministérios, a não ser que a pessoa antes do casamento tenha se membrado com a IPFD e concorde em obedecer às doutrinas bíblicas. Segunda Epístola de João, capítulo 1, versículo 10. B.10. 3 meses antes do casamento, os noivos acompanhados dos pais e testemunhas deverão procurar o dirigente a fim de receberem orientações gerais, inclusive vestimentas dos noivos e testemunhas. Nessa reunião, os noivos deverão apresentar suas respectivas certidões de nascimento, atualizadas com todas as averbações. Todos os presentes assinarão um termo de ciência no livro de ocorrência da igreja sobre as normas da IPFD e orientações recebidas. Sem essa reunião, não será marcada a data da cerimônia na igreja. Hebreus capítulo 13, versículo 17. B.11. Quando os pais dos noivos não forem crentes e desejar participar da cerimônia, antes de tudo, serão chamados para uma conversa com o dirigente, onde lhe repassará instruções onde deverá ser observado, tais como as vestimentas que deve ser na doutrina, a proibição de vaidades mundanas, brincos, pinturas de cabelos, entre outras coisas que não se enquadram na doutrina de Cristo. Caso aceitarem estas exigências, assim poderão ser participantes. Romanos capítulo 16, versículo 19. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40. B.12. Os noivados serão realizados em residência. Os noivados serão realizados em residência ou em outro local, exceto
a igreja. E se os noivos desejarem a presença de um obreiro, deve comunicar ao seu dirigente. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40. B.13. A IPFD aconselha não se casarem parentes muito próximos devido à possibilidade de problemas genéticos. Provérbios, capítulo 8, versículo 12. B.14. As mães solteiras e viúvas poderão ter uma cerimônia na igreja. Poderá até usar vestidos de noiva, contanto que não seja branco, sendo sem o véu grinalda, pois o uso de vestido de noivas branco com véu e grinalda será somente para as virgens. B.15. B.15. Irmãs solteiras que se casarem com viúvos ou pais solteiros terão cerimônia normal, com vestidos de noiva, véu e grinalda. Observação: no fato de usar vestido de noiva branco com a grinalda somente para as irmãs virgens, pois assim era as donzelas virgens no passado. Hebreus capítulo 13, versículo 17. B.16. A IPFD somente fará a invocação de bênçãos mediante a apresentação da certidão de casamento no civil, lavrada em cartório. Lembrando que a IPFD não realizará cerimônia de pessoas divorciadas. Marcos capítulo 10, versículo 11 e o 12. Romanos capítulo 7, versículo 2 e o 3. B.17. Jovens não batizados e que frequenta a IPFD, cujos pais são membros, se por acaso desejarem a invocação de bênçãos, obreiros solicitados irá até o local para realizar a cerimônia. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 ao 4. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 ao 4. B.18. Membros que vivem amigados ou amaziados, não importa o tempo que vivem juntos, mesmo que tenha filhos grandes, somente poderão entrar em comunhão quando for resolvido o problema e se casarem no civil, batizando-se em seguida. João capítulo 4, versículo 17 e o 18. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32. B.19. Membros da IPFD que se casa com alguém que se apresente como solteiro ou viúvo, sendo depois descoberto que essa pessoa é casada ou divorciada, ou membro que se casam e vão para outros países e se casa novamente, solução: ficarão fora de comunhão até que se resolva a sua situação conjugal. B.20. Membros da IPFD que pensam que os cônjuges já faleceu e se casam, depois descobrem que o cônjuge está vivo. Solução: se o casal se separar, eles continuarão em comunhão, mas se quiserem continuar vivendo juntos, ficarão fora de comunhão. Marcos capítulo 10, versículo 11 e o 12. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 e o 11. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 6. B.21. Quando um membro viúvo for casar-se, o dirigente solicitará o atestado de óbito do cônjuge falecido. Romanos capítulo 7, versículo 3. Parte B. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39. B.22. A Bíblia diz em Malaquias capítulo 2, versículo 15, parte B, e o 16, que Deus aborrece o repúdio, ou seja, o divórcio. Um membro da IPFD que encontra-se separado e o seu ex-cônjuge deseja divorciar-se, o membro terá toda a liberdade para assinar. O membro continuará em comunhão desde que não se case novamente. B.23. Os membros e os obreiros da IPFD têm liberdade de parentes e amigos crentes ou descrente, desde que não haja casamentos de divorciados, mais de um casamento, lésbicas ou homossexuais. Romanos capítulo 7, versículo 2 e o 3. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 e o 11 e o 39. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 ao 11. B.24. Orientamos a todos os membros casados e noivos que use a alianças, salvo em caso de enfermidades ou de outros riscos. B.25. Casais em que um dos cônjuges
não é crente e se separa, o cônjuge crente permanecerá em comunhão, não podendo se casar novamente, enquanto o cônjuge for vivo. Quando os dois cônjuges são crentes e se separam, deverão buscar ajuda do pastor local para um aconselhamento. Malaquias capítulo 2, versículo 16, parte A, B.26. Fica a critério dos membros da IPFD que desejarem participar de cerimônias de casamentos de familiares em outros ministérios, inclusive os pais levarem suas filhas ao altar. 8º tópico, letra C, desviados. C.0. Em todos os itens onde for aplicada uma disciplina, essa será constituída de um período de acompanhamento em cultos de doutrina, orações 4 vezes por semana, vigília 1 vez por semana e campanha de 7 dias seguidos a cada mês. Durante a disciplina, o membro ficará temporariamente sem participação da Santa Ceia, mas poderá participar das atividades de evangelização. Nesse período, receberá apoio e orientações do grupo de apoio disciplinar. Romanos capítulo 12, versículo 1, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 1, 1 Pedro capítulo 4, versículo 7, Efésios capítulo 6, versículo 10 e o 11, Provérbios capítulo 8, versículo 17, Romanos capítulo 12, versículo 11 e o 12. C.1. Todos os obreiros e membros desviados que se reconciliam, sendo de qualquer estado civil, para voltar e entrar em comunhão, ficarão de uma observação de no mínimo 30 a 120 dias. E somente assim entrarão em comunhão se estiverem obedecendo a sã doutrina. Para ser separado ao obreiro ou voltar a ser obreiro, somente com a autorização da diretoria. Lucas capítulo 15, versículo 10 e o 20. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Tiago capítulo 5, versículo 19 e o 20. C.2. Todas as pessoas que no tempo em que estavam desviadas tiverem cometido homicídio, ao retornarem novamente, estarão em observação em um período de 3 a 6 meses, para que estejam totalmente em comunhão. Dependerá de sua libertação. Mateus capítulo 19, versículo 18. Lucas capítulo 18, versículo 20. Romanos capítulo 13, versículo 9. C.3. As pessoas que se desviaram e se casaram com pessoas não crentes, mesmo quando estavam afastadas, voltando à casa do Pai, ficarão em observação com o decorrer dos dias, dependendo do desempenho de ambos. Estando já libertos, estarão totalmente em comunhão com a igreja. Tiago capítulo 5, versículo 19 e o 20. Hebreus capítulo 12, versículo 5 e o 6. C.4. Os obreiros e membros, mesmo que não se desviaram, mas se esfriaram na fé, ficando em casa sem se congregar na igreja, serão disciplinados. Disciplina para membros, 45 dias. Disciplina para obreiros, 60 dias. Os mesmos serão acompanhados por um casal de obreiros ou diáconos, em orações em seu lar e culto doméstico, até entrar em comunhão, para voltar a ser obreiro somente com autorização da diretoria. Hebreus capítulo 12, versículo 12 e o 13. Romanos capítulo 14, versículo 1. 9º tópico, letra D, louvores. D.1. Os ensaios do Ministério do Louvor não poderão passar das 21 horas. Lembrando também que a duração dos ensaios irão desde 1 hora até 1h30. Os que pertencem a este ministério deverão estar frequentes, sempre nos cultos, no mínimo 3 dias na semana. Caso contrário a isso, não poderão exercer suas funções no ministério de louvor. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 50. Romanos capítulo 12, versículo 1. D.2. Todos os grupos de jovens deverão ter um casal como conselheiros. Os conselheiros devem ser, de preferência, pessoas de bom testemunho e que sempre esteja presente em todos os ensaios. D.3. A IPFD não aceitará que maestro ou dirigentes de outros ministérios lidere grupos de louvores, a menos que se una à IPFD também
até antes de se unirem, deverão fazer parte do ministério de oração. Romanos capítulo 10, versículo 19. Segunda Epístola de João, capítulo 1, versículo 8 ao 11. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. D.4. A IPFD não permite o uso de baterias e pandeiros, nem sequer em playbacks. A IPFD proíbe os membros e obreiros de louvarem hinos de pessoas que não obedeçam à doutrina bíblica, ainda que seja a capela ou com seus próprios instrumentos. Disciplina para quem não obedecer. Membros, 30 dias. Obreiros, 60 dias. Se persistir no erro, ficarão disciplinados até obedecer este item, para voltar a ser obreiro somente com a permissão da diretoria. Segunda Epístola de João, capítulo 1, versículo 8 ao 11. Efésios, capítulo 5, versículo 19. Tiago, capítulo 3, versículo 11 ao 12. Mateus, capítulo 15, versículo 7 ao 9. D.5. A IPFD proíbe os seguintes ritmos de louvor: salsa, merengue, hip hop, reggae, pagode, sertanejo universitário, funk, rock roll, metal, cúbia, bachata, entre outros que seduz a carne e leva a dança e sensualidade. Disciplina para quem desobedecer este item. Membros, 30 dias. Obreiros, 60 dias. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. D.6. A IPFD não está de acordo com a dança e coreografias por serem obras da carne. Disciplina para quem desobedecer este item. Membros, 30 dias. Obreiros, 60 dias. Os dirigentes e pastores que fizerem tal ato, será chamado sua atenção. Caso persistir com o erro, receberão disciplina dada pela diretoria, onde perderão seus cargos ministeriais, para voltarem aos seus cargos somente com a autorização da diretoria. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e o 17. João, capítulo 4, versículo 23. D.7. Para pertencer ao ministério de louvor, a pessoa deverá ser membro ou membra e estar em inteira comunhão com esta igreja. Hebreus, capítulo 3, versículo 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. D.8. Os vestuários de grupo, coros e bandas deverá o regente de louvor levar o modelo de vestuário até o pastor responsável, e o pastor responsável comunica com a diretoria, assim para ter conhecimento se pode ou não fazer o uso de tal uniforme. Hebreus capítulo 13, versículo 17. D.9. Não haverá dirigentes para a juventude, somente conselheiros, os quais deverão ser casados. Também os maestros e regentes de louvor deverão ser, de preferência, casados, que guardem a sã doutrina de Jesus. Hebreus capítulo 13, versículo 1. 10º tópico. Letra E. Cultos de oração e vigílias. Ponto 1. É necessário ter orações em todas as IPFD, em todos os intervalos de cultos, no tempo intermédio de cada culto. Observações. Isto para as igrejas que se têm cultos mais de 2 vezes por dia. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Hebreus capítulo 9, versículo 3 ao 23. Lucas capítulo 22, versículo 40. Ponto 2. A IPFD em todo o mundo deverá fazer o círculo de oração, no possível, 2 vezes na semana. Também deverá ser em jejum, em favor das almas perdidas e da igreja em geral. Sempre tem que se ter uma pessoa na porta da igreja que esteja orando e vigiando. Todos os demais irmãos deverá estar em oração. Nesta oração, não há necessidade do uso de equipamentos de som. Se orienta que se tenha momentos específicos para se buscar o batismo com o Espírito Santo e como também os dons do Espírito. O dirigente ou pastor deverá dirigir a oração
ou designar um membro para se fazer esta oração. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Lucas capítulo 22, versículo 40. Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4. Ponto 3. Para ser obreiro, deverá primeiramente ser batizado nas águas e também com o Espírito Santo. Assim, participará 6 meses a 1 ano no ministério, participando do ministério da oração, para então ser levantado a obreiro. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Ponto 4. O ministério da oração será feito todos os dias. 1 hora de oração. Para mais informações, conversar com o pastor responsável. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Ponto 5. Haverá vigília uma vez no mês, em todas as IPFD. Isto quando não se tenha problemas com a vizinhança. As vigílias devem ter orações específicas para buscar o batismo com o Espírito Santo, como também os dons, sendo que 90% do tempo seja dedicado somente para a oração. Lucas capítulo 3, versículo 16. Atos capítulo 4, versículo 31. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Atos capítulo 2, versículo 17 e o 18. Atos capítulo 19, versículo 6. 11º tópico. Letra F. Pecados. Os seguintes itens são considerados pecados perante a palavra de Deus, e as pessoas que os praticarem serão disciplinadas. Lembrando que o próprio Senhor corrige aquele a quem ama. A continuação serão apresentados as disciplinas para os seguintes pecados. F.0. Em todos os itens onde for aplicada uma disciplina, essa será constituída de um período de acompanhamento em cultos e doutrinas, orações 4 vezes por semana, vigílias 1 vez por semana e campanha de 7 dias seguidos a cada mês. Durante a disciplina, o membro ficará temporariamente sem participar da Santa Ceia, mas poderá participar das atividades de evangelização. Nesse período, receberá apoio e orientações do grupo de apoio disciplinar. Romanos capítulo 12, versículo 1, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 1, 1 Pedro capítulo 4, versículo 7, Efésios capítulo 6, versículo 10 e o 11, Provérbios capítulo 8, versículo 17, Romanos capítulo 12, versículo 11 e o 12. F.1. Adultério. Membros solteiros, separados ou viúvos, 7 meses. Membros casados, 10 meses. Obreiros solteiros, separados e viúvos, 10 meses. Obreiros casados, 15 meses. Para voltar a ser obreiro, somente com autorização da diretoria. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Mateus capítulo 19, versículo 18. F.2. Tentativa de adultério. Assédio sexual. Membros solteiros, separados ou viúvos, que assediarem alguém sexualmente com provas ou indícios, serão disciplinados por 6 meses. E membros casados, 9 meses. Obreiros e conselheiras espirituais, separados ou viúvos, serão disciplinados por 10 meses, e obreiros e conselheiras casadas, 12 meses. Mateus capítulo 5, versículo 28. Judas, versículo 19. Gálatas capítulo 5, versículo 19. F.3. Ato sexual com animais. Membros, 6 meses. Obreiros, 10 meses. Para voltar a ser obreiro, somente com autorização da diretoria. Na reincidência, o período de disciplina é dobrado. V. F.0. Judas, versículo 8 e o 10. Romanos, capítulo 1, versículo 28 e o 29.
Gálatas capítulo 5, versículo 19, Levítico capítulo 18, versículo 23 e o 24. F.4. Troca de casais. Ou seja, um mantendo o ato sexual com o cônjuge do outro, de comum acordo. Membros. 1 ano. Obreiros. 2 anos. Para voltar a ser obreiro, somente com autorização da diretoria. V. F.0. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Versículo 10. Mateus capítulo 19, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 28 e o 29. F.5. Homossexualismo ou lesbianismo. Membros. 1 ano. Obreiros. 2 anos. Para voltar a ser obreiro, somente com autorização da diretoria. V. F.0. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Mateus capítulo 19, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 28 e o 29. Reincidência. O período da disciplina é dobrado. V. F.0. Romanos capítulo 1, versículo 26 ao 32. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9 e o 10. Judas, versículo 7 e o 8. F.6. Masturbação. Membros solteiros, separados e viúvos, 6 meses. Membros casados, 10 meses. Obreiros solteiros, separados e viúvos, 10 meses. Obreiros casados, 15 meses. Para voltar a ser obreiro, somente com autorização da diretoria. V. F.0. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Tiago capítulo 1, versículo 14 e o 15. F.7. Fornicação. Ato sexual antes do casamento. No caso da IPFD, tomar conhecimento do fato antes do casamento, não haverá cerimônia de invocação de bênçãos, ficando o casal disciplinado por 7 meses. Se não houver casamento, ficarão disciplinados durante 10 meses. No caso da IPFD, tomar conhecimento apenas após o casamento, haverá disciplina de 12 meses, contando a partir da data da notificação da disciplina aos noivos. Para obreiros, a disciplina será o dobro do período. V. F.0. Efésios capítulo 5, versículo 5. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. F.8. Estupro. Será disciplinado mediante a comprovação para voltar a ser membro obreiro somente com autorização da diretoria. Membro, 6 meses. Obreiros, 12 meses. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. F.9. Abuso sexual de qualquer tipo contra crianças. Desde que comprovado pedofilia, abuso sexual contra menores de idade. Membros, 1 ano. Obreiros, 2 anos. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 10. F.10. Aborto comprovado. Esposa, 3 anos. Esposo, se concordou ou apoiou, 3 anos. V. F.0. Mateus capítulo 19, versículo 18. Salmo de número 139, versículo 13 ao 16. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. F.11. Participação em bailes, danceterias, boates, carnaval, cinema, circo e coisas semelhantes. Membros, 6 meses. Obreiros, 10 meses. 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Tito, capítulo 2, versículo 12. F.12. Brigas, contendas, agressões verbais, xingamentos e ameaças, com palavras e atitudes desta natureza. Membros, 60 dias. Obreiros, 90 dias. Tendo o sustento pastoral suspenso definitivamente. Efésios capítulo 4, versículo 29 ao 31. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 15. Gálatas capítulo 3,
versículo 8. F.13. Agressão física com lesão corporal. Membros, 4 meses. Obreiros, 6 meses. Tendo o sustento pastoral suspenso definitivamente. Nesse caso, a pessoa que não reage à agressão não recebe disciplina. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 15. Salmo de número 11, versículo 5. F.14. Métodos contraceptivos não naturais para evitar a gravidez, como pílulas anticoncepcionais, preservativos, diafragma, espermicida, entre outros, somente será permitido em casos de indicação médica e também com a permissão da diretoria para preservar a vida da mulher. Caso fora destas situações, será chamada a atenção. Caso não obedeça, serão disciplinados até deixarem a prática. F.15. Cirurgia para esterilização, ou seja, para evitar a gravidez. Operação para esterilização ou para se evitar filhos, somente será permitido com certificado médico para preservar a vida da mulher, que não se pode ter mais filhos, ou quando o esposo não crente exige a operação. Tais cirurgias, fora destes requisitos, ficarão disciplinados até que a diretoria decida o tempo. Salmo de número 128, versículo 3. F.16. Mentira, calúnia ou difamação. Mentiras, calúnias e difamações contra qualquer membro da IPFD, não tendo provas. Só haverá disciplina desde que haja comprovação escrita, gravada ou por testemunha. Membros, 30 dias. Obreiros, 60 dias. Se a calúnia ou a difamação for contra membro ou obreiro, ficará disciplinado por tempo indeterminado e a diretoria julgará o caso. Apocalipse capítulo 21, versículo 8 e 27. Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Romanos capítulo 1, versículo 30. F.17. Roubos ou furtos comprovados. Membros, 6 meses. Obreiros, 10 meses. Só voltará a entrar em comunhão com a IPFD depois da devolução do que foi roubado. Romanos capítulo 13, versículo 9. Efésios capítulo 4, versículo 28. F.18. Leituras imorais. Revistas pornográficas. Toda espécie de literatura imoral, materiais ou em mídia eletrônica que contrarie a sã doutrina da Bíblia. Membros, 3 meses. Obreiro, 6 meses. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Efésios capítulo 4, versículo 30. Efésios capítulo 5, versículo 3. Salmo de número 101, versículo 3. F.19. Nudismo ou seminudismo. Irmãs que usarem biquínis, maiôs, shorts, tops, decotes escandalosos e frente única, fio dental, tanguinha. Irmãos que usarem sungas, calções de banhos, bermudas, o não uso de camisas, ficar sem camisa, shorts. Membros, 4 meses. Obreiros, 6 meses. Gênesis capítulo 3, versículo 10 e o 21. Êxodo capítulo 22, versículo 27. Romanos capítulo 6, versículo 12 e o 13. F.20. Fumo, droga ou bebida alcoólica. Bebida alcoólica, fumo e droga de toda espécie. Membros, 4 meses. Obreiros, 6 meses. E para voltar a ser obreiro, somente com a autorização da diretoria. Provérbios capítulo 23, versículo 29 ao 35. Romanos capítulo 13, versículo 13. Gálatas capítulo 5, versículo 21 ao 24. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 16. Efésios capítulo 5, versículo 18. Daniel capítulo 6, versículo 4, Isaías capítulo 55, versículo 2, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e o 17, Isaías capítulo 28, versículo 7 e o 8, Provérbios capítulo 20, versículo 1, F.21, palavras imorais, palavrões, palavras obscenas, maliciosas e palavras imorais. Membros, 60 dias. Obreiros,
70 dias. Mateus capítulo 12, versículo 34 ao 37. Efésios capítulo 4, versículo 29. Colossenses capítulo 3, versículo 8. Tito capítulo 2, versículo 7 e 8. F.22. O cabelo das irmãs. Está totalmente proibido o corte de cabelo nas irmãs. Isto pois a Bíblia condena tal prática, até mesmo aparar as suas pontas. Observação: já em caso de enfermidades e que haja necessidade de cortar, isso não terá disciplina. O cabelo dos irmãos. Ao contrário das irmãs, os irmãos deverão manter seus cabelos curtos. Homens cabeludos serão disciplinados, como também para os que fazem cortes mundanos, como moicano, topetes, entre outros. Membros, 3 meses. Obreiros, 5 meses. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 10 ao 16. F.23. Idolatria a imagens. Possuir ou guardar objetos que seja considerado ídolos, imagens, medalhas, crucifixos com figura de santos, anjos ou qualquer tipo de figuras de divindades. Membros ficarão sem participar da Santa Ceia, até se desfazerem das imagens. Obreiros ficarão afastados das atividades espirituais. E a diretoria estudará o caso. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 21. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14. Salmo de número 115, versículo 4 ao 8. F.24. Tentativa de suicídio. Ficarão sem participar da Santa Ceia. Orientamos que se faça um exame médico para investigar se há algum tipo de enfermidade psiquiátrica e reserva ajuda espiritual para a expulsão de todo o mal. A pessoa será aconselhada a não praticar esse ato, pois os suicidas não herdarão o reino dos céus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e o 17. Atos capítulo 1, versículo 18. F.25. Uso das redes sociais. A IPFD, pela palavra de Deus, proíbe o uso das redes sociais, como WhatsApp, Facebook, Instagram, Messenger, Twitter, entre outras, pois são ferramentas malignas que não convêm aos servos de Deus. Os aplicativos recomendados e permitidos pela diretoria da IPFD são IPFD Message, Google Hangout. A disciplina será aplicada pelo dirigente, sendo de 1 a 6 meses, dependendo da gravidade. Observação: quando confessado o erro, será bem menos a disciplina, sendo iniciada a partir da ação de ter confessado. Salmo de número 101, versículo 3. Mateus capítulo 6, versículo 22 e o 23. Efésios capítulo 5, versículo 11. Romanos capítulo 4, versículo 23. F.26. Está proibido pela IPFD, com base na palavra de Deus, os irmãos e irmãs pintarem seus cabelos. Membros, 6 meses. Obreiros, 10 meses. V. F.22. F.27. Pessoas que desejam se unir com a IPFD e que se tem má fama de caloteiro ou caloteira, compra e não paga, só terá comunhão com a igreja se verdadeiramente se arrepender e pagar as suas dívidas. Em que deve? E pagar se verdadeiramente se arrepender e pagar as suas dívidas em que deve. Isto também se aplica para os membros da IPFD e estará fora de comunhão até que se resolva com suas dívidas. Isto tratando dos que não pagam por ser caloteiros. Observação: nos casos de pessoas que ficarem endividadas pela falta de condição, foi demitido do trabalho, por exemplo, aí não serão afastadas de comunhão. Salmo de número 37, versículo 21, parte A do versículo. Romanos capítulo 13, versículo 8. Abacuque capítulo 2, versículo 6. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e o 10. 12º tópico. Letra G. Santificação. A santificação é necessária ao crente, pois sem ela ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. G.1. Vestuário inadequado nas irmãs. Observação: no caso, a manga das blusas das irmãs tem que ser
3x4, ou seja, cobrindo o cotovelo. Disciplina para as irmãs que usarem mini blusa, mangas cavadas, sem mangas, saias ou vestido curto, ou vestido aberto, na frente ou atrás, ou dos lados, roupas transparentes, ou colada ao corpo, calça, lingerie e todo tipo de roupas mundanas e sensual. Membros, 30 dias. Obreiro, 60 dias. Observações. A IPFD, pela palavra de Deus, proíbe salto alto, mesmo que seja 4 centímetros. As saias e vestidos deverão cobrir os joelhos quando sentadas. Observações. É totalmente proibido o uso do jeans, pois não é veste de um cristão, e também por ser um tecido consagrados a Satanás. G.2. Trabalhar de calças compridas. Irmãs, a IPFD orienta que as irmãs membros não usarem calças compridas por ser uma roupa excessivamente sensual. Independente do serviço que exerçam, a IPFD, pela palavra de Deus, proíbe tal roupa, mesmo que seja para uniforme escolar. Será proibido. Deuteronômio capítulo 22, versículo 5. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 e o 10. 1 Pedro capítulo 3, versículo 2 ao 5. G.3. Televisores. Televisores e aparelhos afins. Membros que possuírem esses aparelhos ficarão sem participar da Santa Ceia, exceto quando esses aparelhos pertencerem a familiares descrentes. Importante. Redes sociais. VF.25. Tito, capítulo 2, versículo 12. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 16 e o 17. Salmo de número 101, versículo 2 e o 3. F.4. A IPFD orienta os membros não ouvirem músicas e programas profanos por qualquer meio de comunicação. Membros, 60 dias. Obreiros, 120 dias. Tito, capítulo 2, versículo 12. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 16 e o 17. G.5. Jogos. Os membros da IPFD não devem participar de jogos de qualquer espécie, tais como futebol, baralho, dominó, loterias, jogo do bicho, rifas e qualquer tipo de jogos de azar, como também jogos games, videogame. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Daniel, capítulo 6, versículo 4. G.6. Praia ou piscina pública. Os membros não podem frequentar praias ou piscinas públicas, mesmo trajando roupas normais, pois o local está inadequado para um crente. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 16 e o 17. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. G.7. Tatuagens. Os membros que possuem tatuagens em partes visíveis do corpo, caso tenha condições, deverão tentar retirá-las. Caso não tenha condição, isso não prejudicará ser obreiros. Mas caso continue na prática de tatuar o seu corpo, será disciplinado. Atos capítulo 17, versículo 30. G.8. Cabelos e perucas. Não são permitidos perucas, bobs, tinturas, penteados elaborados, alisamentos, relaxamento. Em caso em perda total dos cabelos, a irmã deverá consultar a diretoria, que analisará o caso. O uso de secador de cabelos só será permitido por indicação médica. Poderá ser feito uso de cremes para pentear e de presilhas sem exagero. Observações. Presilhas bicos de pato, como a piranha, está proibido. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 2 ao 5.
Efésios capítulo 4, versículo 17. G.9. Costeletas, barbas e bigodes. Está proibido os irmãos membros usarem barba, bigodes e costeletas, por ser um costume não aprovado pela IPFD. Os que não aceitarem serão disciplinados. Membros, 30 dias. Obreiros, 60 dias. G.10. Joias, bijuterias e pinces. A IPFD não concorda com o uso de joias, bijuterias e pinces, por ser costumes mundanos, salvo apenas a aliança de casado ou de casada na mão esquerda e noivo na mão direita. 1 Pedro capítulo 3, versículo 2 ao 5. Efésios capítulo 4, versículo 17. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9. G.11. Maquiagem, sobrancelhas e unhas. A IPFD não concorda com o uso de maquiagem, feitura de sobrancelhas, pinturas de unhas, tampouco com o uso de unhas muito longas. Membros, 30 dias. Obreiros, 60 dias. 1 Pedro capítulo 3, versículo 2 ao 5. Efésios capítulo 4, versículo 17. G.12. Depilação. A IPFD, pela palavra de Deus, proíbe as irmãs e irmãos, membros, depilar-se, salvo em questão de procedimentos cirúrgicos, e como também por alguma necessidade. Romanos capítulo 14, versículo 22 e o 23. G.13. Crianças. A IPFD aconselha: meninos poderão brincar com brinquedos que não estimule a idolatria, a violência, desenhos animados, atores e atrizes famosos. Meninas poderão brincar com bonecas, desde que não estimule a idolatria, desenhos animados, atores e atrizes famosas. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Zacarias capítulo 8, versículo 5. G.14. Caronas. A IPFD aconselha aos irmãos, membros, se estiverem sozinhos em seus veículos, a não darem carona a uma mulher que não seja sua esposa ou parente. Do mesmo modo as irmãs. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22. Marcos capítulo 13, versículo 37. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. G.15. Guardar sábado ou domingo. A IPFD considera todos os dias iguais e aconselha aos membros que reserve o domingo para servir a Deus, por não ser um dia de trabalho. Colossenses capítulo 2, versículo 16 e o 17. Gálatas capítulo 4, versículo 9 ao 11. G.16. Dia de finado. A IPFD segue os conceitos bíblicos que não se deve visitar túmulos, nem lamentar-se sobre eles. Tampouco concorda que se ore pelos mortos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 e o 14. G.17. Santa Ceia. É importante para os membros participarem de todas as santas ceias, pois o apóstolo Paulo admoestou a que lembrássemos a morte do Senhor até que ele venha, não deixar de ceiar por coisas mínimas. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, João capítulo 6, versículo 53 ao 57. G.18. G.18. Respostas às dúvidas mais frequentes. Não é permitido comer durante os cultos, nem mascar chiclete. Primeiro ponto, não é permitido comer durante os cultos e nem mascar chiclete. Segundo ponto, provar temperos, tomar remédios, escovar os dentes, não quebra jejum. Terceiro ponto, a Bíblia não condena o uso de perfumes, desodorante, hidratantes, cremes para barbear e loção, cremes para barbear e loção,
e todos os artigos de higiene pessoal. Quarto ponto, pássaro em gaiolas. A IPFD proíbe os membros de terem pássaros presos em gaiolas. V. Deuteronômio capítulo 22, versículos 6 e o 7. Quinto ponto, os membros podem ter enfeite em suas casas, menos os enfeites natalinos, aqueles relacionados a ídolos. Sexto ponto, é permitido o uso de lenço na cabeça. Sétimo ponto, aos membros da IPFD não é permitido o porte de armas. Oitavo ponto, ao uso da capa jaleco na cor lilás, será para as irmãs obreiras. Já na cor branca, será para os homens. A partir do diaconato, acima, atenção, somente a mulher de pastor poderá usar a cor branca, sendo o evangelista acima. G.19, óculos escuro de sol. Só será permitido o uso de óculos escuro desde que seja por causa de saúde, recomendação médica e de extrema necessidade. Quando usado fora isso, será totalmente proibido. G.20, o uso do jeans, tênis, camisetes. Revelação. A IPFD alerta que este tipo de tecido é consagrado ao diabo e por conta disto está totalmente proibido o uso de calça jeans. O jeans não é vestimenta para o servo de Deus. Sendo assim, a calça do varão deverá ser somente social. Observação. Proibido calças apertadas, mesmo que sejam sociais, como também calça de risco ou calça de hip hop, entre outras. O sapato dos irmãos deverá ser somente social. Está proibido o uso de tênis, valendo também para as irmãs. Na questão de camisetes, permitido somente para as irmãs. No caso dos irmãos, está proibido. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Romanos, capítulo 12, versículo 2. João, capítulo 15, versículo 19. Mateus, capítulo 3, versículo 18. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12 e o 23. G.21, datas comemorativas. Muitas datas comemorativas a IPFD não comemora, por devido ser festas pagãs, tais como Natal, Dia das Crianças, São João, Carnaval e todas as festas que envolvam idolatria aos padroeiros. Observação, festas pagãs sempre têm envolvimento com idolatria. Sendo assim, segundo a Bíblia, a idolatria é adoração a demônios. Sendo assim, segundo a Bíblia, a idolatria é adoração a demônios. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19 e o 20. Êxodo capítulo 20, versículo 1 ao 5. Levítico capítulo 19, versículo 4. Levítico capítulo 26, versículo 1. Salmo de número 135, versículo 15 ao 18. Isaías capítulo 40, versículo 18 ao 20. Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Apocalipse capítulo 21, versículo 8.